Boa noite, amados. Estamos aqui com mais um, abre aspas, dessa noite, para compartilhar daquilo que Deus fez neste culto tão maravilhoso, neste domingo. E está conosco Eunice e Vanilde, que sempre está aqui compartilhando e comentando daquilo que Deus está fazendo nos cultos, nas pregações, no nome de Jesus. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui novamente para esse comentário dessa pregação de hoje. Você que nos assiste, que Deus abençoe, nós vamos fazer o melhor para a glória do Senhor. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez comentando sobre a pregação dessa noite. E que esse comentário venha engrandecer ainda mais e que possa te dar melhor compreensão da interpretação dessa palavra. Amém. E o pastor nessa noite começou com o tema Há um rio. E ele leu Salmos 46, versículo 4, que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Entendemos que este rio traz a vida de Deus para as nossas vidas. E o pastor começou o culto pregando sobre aquilo que ele havia pregado 2 semanas atrás. Ele trouxe uma palavra sobre o vinho novo, sobre o vento. E nessa noite ele ministrou sobre o rio. E este rio é nada mais do que o próprio Espírito Santo na nossa vida, gerando a vida de Deus, operando curas, milagre, transformação pelo poder desta presença nas nossas vidas. Nós falamos, o pastor falou do rio, e são 2 aspectos desse rio de águas purificadoras. Primeiro temos o cumprimento, que eu espero que seja breve, da profecia de Ezequiel, que de um rio que sairá do trono de Deus. E esse rio já tem o leito que ele vai correr e vai cair, desaguar no Mar Morto. E quando isso acontecer, toda a vegetação vai ser transformada, haverá cura, haverá o que há de melhor desse rio. E hoje ele falou desse rio e do rio, que é o rio que vem do trono de Deus, simbolizando o Espírito Santo. E que quem tem esse rio, por onde passar, vão transformar vidas e pessoas. Interessante, pastora, que esse rio, né, que é o Espírito Santo, é um rio de água viva, que quando nós nos banhamos nele, nós conseguimos então aquilo que o Espírito Santo tem o poder de fazer na vida de cada um de nós. É interessante que todos os rios, ele vem de uma fonte, e a fonte que gera esse rio do Espírito Santo é Jesus, porque foi ele que disse aos discípulos, né? Eu vou para o Pai, mas deixarei com vós o Espírito Santo, Consolador, que os acompanhará até o final dos tempos. Então é muito interessante isso, é muito interessante a gente se mergulhar nesse rio do Espírito Santo, porque a fonte que gera esse rio é Jesus. Com certeza. E quando nós olhamos para Ezequiel, nós vemos Ezequiel falando dessas águas purificadoras. Quando ele teve a visão onde o Senhor mandava ele entrar nessas águas. E as águas davam nos artérios, caminhou 500 metros, estava no joelho, mais 500 metros, estava nos lombos, 500 metros, não tinha como andar. E agora ele tinha que nadar, se mergulhar neste rio. E assim é a nossa vida espiritual. Existe um rio que Deus quer que nós mergulhemos e que deixamos este rio nos levar, este rio nos conduzir. E não tem volta. E não tem volta. Não tem volta. Quando entramos neste rio, nós não podemos mais voltar à margem, porque este rio vai nos levar para um outro lugar que nós desconhecemos. Mas quem experimenta as águas do Espírito Santo, né, jamais vai querer jamais sair vai dessas querer águas. voltar, não é mesmo? Verdade. Eles vão querer experimentar mais e mais, porque essa sede, ela nunca vai acabar. Quem beber dessa água, como disse Jesus no poço de Jacó com aquela mulher, ele disse: olha, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No Evangelho de Lucas fala que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro dele. Então é essa água que está fluindo. E uma coisa interessante, Vanilde, que às vezes as pessoas acham que esse rio não flui. Se não fluir, vira açude. Verdade. Vira açude.
E a promessa é de que quem crer nele, como diz as Escrituras, e que tiver sede, rios de água viva fluirão de dentro dele. E quando flui, leva cura, transformação, Verdade. prosperidade, não é isso? E o interessante de tudo isso é que, na verdade, esse rio, esse potencial, né, que esse rio nos traz quando nós mergulhamos nele, ele já está à nossa disposição desde a morte e ascensão de Jesus. E ao longo da história do cristianismo, esse ensinamento sobre o Espírito Santo, ele ficou esquecido, ele ficou de lado. Outras coisas adentraram a história da igreja e nós então hoje estamos tendo a oportunidade de revermos tudo aquilo que ficou para trás, retirarmos de nós tudo aquilo que era dúvida, todo aquele paradigma, tudo aquilo que bloqueava então a entrada do Espírito Santo na nossa vida. Então nós hoje estamos sendo agraciados com esse ensino e queremos que você que está nos assistindo abra também sua mente, abra também o seu coração, entenda que nós estamos vivendo um momento de 2000 anos atrás, já nos foi prometido isso, e no entanto a história nos deixou afastado desse potencial criador Verdade. do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele nos deu a promessa que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, e esse Consolador estaria conosco todos os dias da nossa vida, e ele é nada mais do que o Espírito Santo. Por isso que quem crê em Jesus, ele vai ter sede, e essa sede de crer em Jesus levará ele o que? A uma fonte. Mas quando nós temos uma sede insaciável, essa sede insaciável nos levará ao rio, e essa fonte, este rio é o Espírito Santo, que vai saciar essa sede que nunca passa, porque quanto mais você bebe desta água, mais você quer beber, porque você tem sede inesgotável, uma sede que nunca passa, porque quanto mais você bebe, mais você quer beber. Isso é a maravilha, né, de Deus na nossa vida. O maravilhoso porque a gente era Deus e Jesus, e achava assim, que se a gente ficasse envolvido demais com o Espírito Santo, parecia que estava deixando Jesus, deixando Deus para trás, estava negligenciando Jesus. Verdade. E quando, na verdade, quando eu busco o Espírito Santo, eu glorifico Jesus. É isso que a gente não pode perder isso. Interessante também o seguinte, se nós formos analisar, né, a atuação da divindade, da trindade na vida do homem, ela aconteceu de uma forma espetacular, porque Deus na criação criou para nós. Jesus veio nos ensinamentos por nós, para o arrependimento, e o Espírito Santo em nós está hoje para atuar em nós. Então essa expectativa de que Jesus vai voltar, ela é muito interessante, mas só que nós precisamos de entender que hoje o Espírito Santo está cumprindo, mas vai cumprir em nós. Verdade. E o interessante é que todos nós temos este rio dentro de nós, mas que tipo de águas estão correndo em nós? Será que este rio tem sido um rio de vida ou tem sido um rio de morte? Porque águas poluídas contaminam águas limpas, e às vezes a pessoa, em vez de estar jorrando uma água que jorra de Deus, está jorrando uma água que mata. Ela tem raiva, ela tem ódio, ela não perdoa, ela guarda ressentimento, e onde ela passa, ela deixa o que? A morte. Mas o Senhor quer que nós sejamos vida, e aonde passarmos, este rio possa trazer a vida de Deus. Então este rio que está dentro de nós precisa mudar as vidas das pessoas. Do mesmo jeito que da visão de Ezequiel, que a água que vinha do trono e que chegava no Mar Morto, sarava as águas do Mar Morto, vegetação, e transformava as pessoas. E hoje nós somos templo do Espírito Santo, e o que o Espírito Santo dentro de nós possamos, esse rio que flui de nós, pode acontecer na mesma visão de Ezequiel, transformando vidas, sarando pessoas, fazendo a diferença. E eu acho que o mais importante
e que as pessoas possam ter sede por causa de nós e vão querer o Espírito Santo por causa de mim e por causa de você, que também vai aprender a buscar o Espírito Santo. E interessante, pastores, que trazendo isso para o nosso dia a dia, né? O poeta já dizia que todos falam que o rio, quando vem, tudo arranca, tudo destrói, mas ninguém se preocupa com as margens que o oprimem. Então, quais são as margens que estão oprimindo o coração do nosso povo hoje? Rancor, É a tristeza, mágoa. é o rancor, é a angústia, é a falta de perdão. Então nós precisamos tirar isso das margens que conduzem o nosso rio, para que ele possa fluir com a água pura e cristalina, sem destruir nada, muito pelo contrário. Trazendo renovo, Na né? Trazendo realidade, renovo. ele não destrói, ele traz vida. Ele traz vida. Uma mudança, ele cura, ele gera as árvores que produzem fruto o ano inteiro. Isso significa de uma mudança, de uma transformação genuína. E este rio é o Espírito Santo. Que você possa entrar neste rio e deixar este rio te levar. Que este rio possa conduzir a tua vida e a experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. E Ele vai cumprir sobre nós. Amém? Nós vamos orar pela sua vida nessa noite. E eu queria convidar a Eunice para estar fazendo esta oração e abençoando a sua vida, você que nos assiste, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Espírito Santo amado de nossa alma, entra com seu poder na vida de cada um que nos assiste agora. Que elas tenham sede da sua presença, que elas desejem a sua presença e que elas possam ter vidas transformadas para transformar outras. Abençoe cada um de você que está aí assistindo. Senhor, abençoa e guarde. E nós te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo abre aspas. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você precisa entender, há um rio e este rio precisa estar dentro da sua vida. Ele é o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e tua casa e continue a transformar a sua vida e a sua família no nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa, ao longo da sua vida, ao longo desses dias, que você possa então matar a sua sede nesse rio transbordante que é o Espírito Santo de Deus, gerado de uma fonte que é Jesus Cristo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, até o próximo programa. Que o Espírito Santo continue sendo o seu melhor amigo.